TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-los no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos no 4º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de domingo passado, onde Jesus estava na sinagoga e ele leu uma passagem do livro do profeta Isaías. E aqui a igreja retoma para nós o finalzinho do Evangelho que nós ouvimos domingo passado. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E aí, quando Jesus proclama isso, que cumpriu nele aquela proclamação de que ele veio para anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos das prisões, recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor, ficaram admirados. E aí disseram: mas você não é filho de José, um carpinteiro? A gente conhece você, né? Como é que agora você, de uma hora para outra, se proclama como o Messias, o Salvador? Não aceitam Jesus. E aí Jesus faz esse discurso para essa comunidade, dizendo: vocês vão usar o provérbio, dizendo: médico, cura a ti mesmo, né? Um profeta não é bem aceito na sua casa, na sua família. E aí Jesus narra 2 fatos, que eles conheciam bem. Falando do profeta Elias e do profeta Eliseu. Falando que havia muitas viúvas lá na época do profeta Elias em Israel. Mas o profeta Elias foi enviado por Deus e foi essa viúva que cuidou dele lá em Sarepta, na Sidônia. Não sabemos o nome desta viúva. Ela era uma estrangeira. A cidade de Sarepta era uma cidade
costeira, né? Na beira do mar. Não estava no território de Israel, estava em Sidônia. Era um território considerado pagão, né? E Deus levou o profeta Elias a se hospedar na casa desta mulher, desta viúva. Tanto que esta viúva, além de sustentar o profeta Elias durante muito tempo, não faltou o pão de cada dia na mesa daqueles, nem de Elias, nem daquela família, e ainda depois, ela tinha só um filho, Elias ressuscita o filho dessa mulher, né? E depois também Jesus cita o profeta Eliseu, dizendo, olha, havia muitos leprosos, mas somente Naamã, o sírio, que saiu de longe e foi ter com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, na sua simplicidade, porque ele não queria nada para si, nem falou com Naamã. Apenas mandou um recado, que ele se banhe 7 vezes na água do rio e ele vai ficar curado. Lá no Rio Jordão, vai lá e se banhe 7 vezes. No início, Naamã não quis, né? E realmente não era que as águas do Rio Jordão tinham poder curativo. De forma nenhuma, era uma água como uma outra qualquer. Mas foi a obediência de Naamã que fez com que a cura acontecesse. Quando Jesus cita isso, né, e Naamã também era um estrangeiro, né, pagão, eles ficaram revoltados. Porque Jesus pegou, podemos dizer, no calcanhar de Aquiles daquela comunidade. Jesus deixa bem claro para eles, vocês não conseguem ver a graça de Deus na vida de vocês, eu vou para outros lugares. Assim como vocês, assim como naquela época, não conseguiram perceber a graça de Deus que Elias e Eliseu tinham trago, eles foram para os estrangeiros. Eu também não vou me prender a ficar fazendo as coisas para vocês. Então nós percebemos que tentaram matar Jesus, né? Já começamos a perceber que Jesus está sendo nessas perseguições, né? Já podemos perceber que não vai ser muito fácil a pregação de Jesus. Vai ser muito fácil ele anunciar o reino de Deus, mas ele continua. E aqui nós vemos uma alusão, né? Quando tenta levá-lo para o alto monte, para lá jogar ele para baixo, né? O monte da crucifixão. Mas não era o momento ainda de Jesus dar a sua vida pela humanidade, ele passa no meio deles, né? Ele passa, né? Meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje também, ele passa no nosso meio, né? Não passando de qualquer jeito, mas passa para anunciar também para nós a boa nova do Evangelho, né? Sem fazer acepção de pessoas. Agora, cabe a cada um de nós olharmos para essa passagem de Jesus no nosso meio e a partir disso dissermos, é uma decisão nossa, se vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer ou se vamos também nos comportar como os seus colegas, seus amigos, né? A sua comunidade. Ah não, esse daí agora se acha o melhor, né? Dizendo que é o Messias, a gente conhece a sua vida, a gente sabe quem é a sua família. Com isso, Jesus não pôde estar no meio deles para proclamar o reino de Deus. Não porque Jesus não queria, eles não quiseram ouvir a voz de Deus através de Jesus. Era o Messias no meio deles. Então o que Jesus fez? Jesus passou no meio deles e foi para outro lugar, né?
Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, que nos fala assim: eu tenho medo do Deus que passa e não volta. E realmente, meu irmão, minha irmã, Deus continua passando no nosso meio. Passando no meio da sua casa, da sua família, da sua história, para trazer a boa nova, para te dar a graça de experimentar o ano da graça do Senhor. Ele continua passando. Só que muitas vezes nós nos comportamos como aqueles que estavam lá na Galileia, naquela sinagoga. A gente não quer ouvir você. Nós não aceitamos isso que você está nos falando. Então, meu irmão, minha irmã, cabe a nós acolher a palavra do Senhor. Cabe a nós experimentar na nossa vida a libertação, a graça, a cura, a restauração. Cabe a nós. O Senhor está aí, abrindo os reservatórios do céu para nos abençoar. Mas é preciso que cada um assuma a sua postura e aceite isso. Senão Jesus passa, vai para outro lugar, vai para outra casa, vai para outra família, porque Jesus não perde tempo. Ele quer que todos nós experimentemos o seu amor e a sua graça. Então, confiança. Deus está mais uma vez passando na sua casa, na sua história, na sua família. E que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a sua vida pelas mãos generosas de Nossa Senhora e de Santo Agostinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.